Olá, meu nome é Ana Paula, sou arquiteta. Eu faço mestrado em Patrimônio Histórico pela UFV e o artigo que eu vou apresentar para vocês hoje faz parte de uma parte da minha pesquisa dentro do mestrado. Eu falo aqui sobre a preservação do patrimônio histórico e as modificações das paisagens urbanas nas cidades do interior de Minas Gerais. E estudo, uso como estudo de caso, a cidade Conselheiro Lafayette, que é a cidade onde eu vivo hoje. O meu objetivo dentro dessa pesquisa é principalmente a, a comparação, eu faço uma análise da formação histórica da cidade, Conselheiro Lafayette, e da transformação dessas paisagens urbanas da cidade, principalmente a partir da década de 80. Eu faço essa pesquisa a partir da década do início do século XX, década de 20 e 30. Vocês vão ver que as imagens que eu uso são da década de 20, década de 30. Mas, legalmente falando, eu faço a pesquisa a partir da década de 80, que com a Constituição de 88 nós temos a modificação, a ampliação do conceito de patrimônio dentro do país para patrimônio cultural. Tá bom? E aí eu vejo como era o patrimônio da cidade, que a cidade possui, e o que foi perdido ao longo do tempo, baseado na memória coletiva local. Então, eu analiso a cidade Conselheiro Lafayette através da ótica, da memória, da paisagem e do patrimônio. A análise das ações do poder público e o papel das políticas públicas patrimoniais com relação à proteção ou não desses bens dentro da cidade. E a parte fundamental desse trabalho é uma análise fotográfica de comparação da transformação da paisagem urbana, do identificar esses bens que existiram, e que não existem mais e os que ainda existem dentro da cidade, né? A minha teoria, a minha hipótese do trabalho é que, assim como a política de tombamento congelou muitas cidades históricas na década de 30 e 40, como a cidade de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, enfim, várias cidades foram congeladas naquela época. Outras cidades, do mesmo estado de Minas Gerais, que é um estado muito privilegiado com as políticas patrimoniais, cidades ditas não históricas, e aqui eu uso aspas, porque toda cidade tem sua história, fez com que o patrimônio arquitetônico presente nestes locais não se mantivesse. A falta de políticas patrimoniais até a década de 90 acarretou em mudanças importantíssimas na paisagem urbana dessas cidades, visto que a ocupação desses bens é a forma mais fácil de integrar esses bens à sociedade e de dar a eles a função social naquele espaço. Então, eu apresento para vocês um recorte geográfico que eu fiz dentro da cidade. Aqui é a praça principal da cidade, nós temos a igreja central, nós temos uma capela aqui em cima e nós temos aqui era a antiga Rua Direita. Toda essa passagem faz parte da antiga Estrada Real, o caminho novo da Estrada Real. Vem até o cemitério católico da cidade, que é aqui no alto desse morro. Então, nós temos uma passagem que faz parte do caminho novo da Estrada Real, que é um caminho de passagem, foi um caminho de passagem durante muito tempo. É um local onde existem alguns bens ainda, pontualmente falando, ainda preservados, ainda tombados. E temos a antiga Rua Direita, que era, em todas as cidades antigas, um polo comercial muito grande. E aí eu falo um pouquinho do patrimônio em Minas Gerais. Qual que é essa importância? Nós sabemos, que com a criação do SFAM na década de 30, nós tivemos várias cidades ditas históricas, cidades barrocas. Barroco foi escolhido como estilo arquitetônico do Brasil. Então, várias cidades mineiras eram desse estilo e foram dadas como cidades históricas. Nós temos, há 50 anos atrás, na década de 70, a criação do IEFA, que assim como o IFAM, que cuida do patrimônio nacional, o IEFA cuida do patrimônio estadual. Porém, na década de 90, nós temos a criação da Lei Robin Hood, que é que é a criação da política de ICMS cultural. Essa política é de suma importância para todos os outros municípios mineiros que não são os municípios que são considerados cidades históricas, já eram protegidos. Por quê? Porque essa política consiste em uma verba que é dado pelo Fundo de Patrimônio Histórico Cultural, de apoio à proteção a esse patrimônio. Então, o governo
a prefeitura, ela comprova que está protegendo seu patrimônio e por causa dessa proteção ela ganha uma pontuação. E quanto maior for a sua pontuação, maior a verba que vai no próximo ano para ela cuidar do seu patrimônio. Então, isso foi um incentivo muito grande em todo o estado de Minas Gerais para a criação de conselhos municipais de patrimônio, né, que incentiva a participação popular dentro, né, dessa política de patrimônio e a política de proteção de diversos bens. De bens que não foram protegidos, né, naquela época, lá na década de 30, 40, cidades que não tinham seu patrimônio protegido, e hoje tem. E cidades que eram tão antigas quanto aquelas cidades que foram protegidas, né? Hoje, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, e de todos esses municípios, 800, né, e 30 e tantos, 90% desses municípios participam da lei de proteção ao patrimônio, né? Mais de 90% dos municípios participam dessa política de proteção ao patrimônio, política de semestre cultural, né? Em Lafayette não foi diferente. Os primeiros decretos a produção, que foram de proteção a esses monumentos, né? Eles vieram no final da década de 90, início dos anos 2000, através de decretos que vieram direto do prefeito, né? Não foi um estudo baseado, né, em o histórico, em o processo de tomamento em si. Esse processo vem acontecendo ao longo dos anos, né? Ele vem crescendo e se modernizando ao longo dos anos, mas foi a partir da Lei Robin Hood, da criação desse bem cultural, que vieram os primeiros decretos de tomamento, a proteção de alguns monumentos pontuais, a organização do conselho, que legalmente falando, a criação do conselho, ela vai acontecer em 2006, e a participação desse bem cultural, né? E o conselho é importantíssimo nisso, né? Porque é o conselho que gere o fundo de patrimônio cultural, ou seja, é o conselho que gere o dinheiro que vai ser aplicado nesse patrimônio, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, principalmente, né, o que eu estou apresentando para vocês, vai ser através dessas imagens que eu recolhi. O que eu fiz foi um estudo, né, comparativo de fotos antigas, variam da década de 20 até a década de 70, 80. Desde daquele trecho, no recorte daquele trecho, eu busquei visadas, né, pontos para tirar foto muito próximos das fotos antigas, para que a gente pudesse ver como, né, a gente pudesse ver como essa paisagem foi modificada devido à não proteção desses bens lá atrás, né? Hoje existe uma proteção desses bens aqui na década, né? Aqui, depois da década de 90, por causa da política do CMS, mas como não existia proteção desses bens antes, essa paisagem foi muito modificada, né? Nós podemos ver aqui, eu começo lá do alto, né? E venho, nós temos, por exemplo, essa capela Nossa Senhora do Carmo, que existia nesse ponto, já não existe mais, né? Nesse mesmo ponto já existe essa construção aqui na década de 70. Nós temos praças, né, muito mais ocupadas, né, construções muito mais densas, né, a arborização aqui existe, porém aqui ela apresentava um vão mais livre, a gente já conseguia enxergar a igreja, aqui a gente não consegue ter essa visão mais, né, nós temos no meio de edifícios, alguns edifícios que ainda se conservaram, como esse edifício aqui, outros edifícios supermodernos, como supermercados, enfim, outras zonas comerciais, até o próprio coreto, que pertencia à igreja, ele foi modificado ao longo das décadas, né? Ele foi ampliado. Né? A gente vê que de cima da igreja nós conseguimos ver todo o caminho, hoje nós não conseguimos ver mais. A ocupação da malha urbana ela se intensificou muito, né? Nós temos modificação das praças, alguns edifícios que se conservaram, que hoje são protegidos, como aqui tem uma casa, né, uma casa de artesanato aqui hoje, que é uma casa que foi preservada. Você vê que a fachada dessas aqui também não se modificaram muito. Até a própria praça em frente à igreja, ela foi muito modificada. Aqui nós tínhamos um casarão, né, do Barão de Queluz, que dava nome à cidade, né, e a praça em torno dela também foi muito modificada, nós não temos mais a visão dessa praça e da capelinha aqui em cima, ela já foi tampada, né,
modificações de várias construções e principalmente de ruas. Então, o que a gente pode definir com essa, né, com esse trabalho que eu pude verificar é que a paisagem sofreu fortes alterações e que a proteção patrimonial, através do instrumento de tomamento, ele foi pontual, ele não conseguiu ser amplo, principalmente porque não existia mais essa paisagem ampla, né, como existia antigamente, porque essa cidade sofreu uma alteração muito grande ali na década de 60, 70 e 80. Apenas alguns prédios e monumentos restantes tiveram seu tomamento garantido, o que não conservou a paisagem urbana existente. Por diversos fatores, a cidade cresceu muito rapidamente, e esses fatores, né, aqui a gente destaca a especulação imobiliária e as dificuldades em conservar monumentos antigos, principalmente aqueles que são de propriedade privada, né? Toda cidade é um bem cultural e suas modificações também fazem parte da sua história. A memória local não se pode perder ou apagar. O bem a ser protegido, ele deve ser acolhido à população e por ela protegido. Senão, nós não conseguimos proteger nada, né? O que sobrevive no tempo não é aquilo que existiu no passado, mas são escolhas feitas, né? E muitas vezes são feitas por forças que operam no desenvolvimento temporal da humanidade. E a gente tem que saber quem faz essas escolhas. Hoje a gente sabe quem faz essas escolhas são o conselho. Então, por isso, a gente também amplia, né, a importância desse conselho e a importância dessa política desse mês cultural dentro dessas cidades menores, dessas cidades que não foram protegidas, para a gente conseguir proteger alguns bens ainda dentro dessa, né, dessa dinâmica de proteção de bens é, patrimonial, patrimoniais, né, dentro dos municípios mineiros. Bom, queria agradecer, muito obrigada. Era essa a apresentação do meu artigo.